Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto, professor titular do Programa de Engenharia Química da COP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos do dia a dia da pesquisa que se faz nos institutos de pesquisa e nas universidades brasileiras. Na semana passada, ocorreram duas quedas muito importantes para todas as comunidades envolvidas com ciência, tecnologia, inovação e educação no Brasil. A primeira queda foi o do segundo C de MCTIC, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações. Essa aberração chamada MCTIC foi criada pelo então presidente interino Michel Temer para responder a demandas de redução do número de ministérios do governo federal. Essa aberração admitiu que, já que a área de comunicações envolve muita tecnologia, poderia haver sinergia e similaridades entre as atividades de ciência, tecnologia, inovação e comunicações. Obviamente, isso é uma falácia. Tanto é verdade que agora, com a nova divisão e a separação dos dois ministérios, que nunca deveriam ter sido fundidos, nós nos damos conta de que, por exemplo, a Anatel fica com o novo Ministério das Comunicações, de onde não deveria ter saído, assim como, por exemplo, os Correios, que nada tem a ver com ciência e tecnologia, e tantas outras atividades associadas à regulação do mercado de telecomunicações. Portanto, essa pode ser uma boa notícia, a despeito dela não revelar qualquer interesse em valorizar a área de ciência, tecnologia e inovação. Trata-se, na verdade, de uma jogada política para oferecer um ministério ao Centrão e poder fechar acordos políticos que defendam o governo federal de possíveis ações no Congresso Nacional. Importante dizer que essa ação pode, inclusive, vir até a enfraquecer o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, tendo em vista que muitas notícias davam como certa a substituição dele por um representante do Centrão. Além de tudo, nós não devemos esquecer que, desde o pico do orçamento da área de ciência, tecnologia e inovação nos anos 2012 e 2013, o orçamento da área tem sido reduzido de forma continuada e expressiva. Embora alguns prefiram acreditar que seja esse um resultado da crise econômica, isso nada tem a ver com a crise econômica, pois alguns cortes chegam a ser superiores a 80% em algumas áreas, e não há explicação possível de origem econômica para esse fato, tratando-se, na verdade, da escolha do Estado brasileiro de não apoiar e de não dar importância ao segmento de ciência, tecnologia e inovação. Portanto, devemos todos estar muito atentos para os próximos passos, para nós entendermos como o orçamento do atual MCTIC será distribuído entre os futuros MCTI e Ministério das Comunicações. É momento de todos estarmos mobilizados, pois isso pode significar redução adicional dos orçamentos de ciência e tecnologia e inovação no Brasil. Diga-se de passagem, recentemente comentamos aqui em um vídeo do canal que o presidente do CNPq foi demitido e substituído por outro, dentre as muitas razões, aparentemente porque ele defendia de maneira entusiasmada o aumento de verbas para esse importante órgão de fomento no Brasil. Portanto, é hora de estarmos acompanhando os fatos com muita atenção. A segunda queda relevante foi a do ministro da Educação, Abraham Weintraub. Era uma queda já esperada por quem acompanha o noticiário político, dadas as muitas bobagens, querelas, intrigas causadas pelo que talvez seja o pior ministro da Educação da história republicana do Brasil. É muito curioso ver que antes da queda, da oficialização da queda do Weintraub, alguns colegas andaram assinando cartas de apoio ao ministro completamente vazias, sem que tenham sido capazes de sinalizar para qualquer avanço significativo durante a administração Weintraub. No entanto, confirma aquela famosa máxima de Nelson Rodrigues
de que toda unanimidade é burra. Por isso é bom que alguns tenham visto algum motivo para apoiar o pior ministro da Educação da história do Brasil. É muito interessante acompanhar vários textos em jornais, em revistas especializadas, em sites eletrônicos, falando sobre os muitos absurdos ocorridos durante a administração Weintraub, mas eu gostaria aqui de ressaltar uma fala do ministro particular que não tem sido muito lembrada. É uma fala que ele apresentou para um público de religiosos evangélicos no ano passado, em outubro, quando ele diz que ele é uma pedra e apenas voa, não pensa, apresentando-se como militante dos interesses do governo federal e da causa conservadora. Essa fala é muito relevante, foi confirmada na famosa reunião de 22 de abril, quando ele se apresenta como militante e não como ministro de Estado, e, portanto, não tinha nada o que fazer em Brasília. Essa fala é muito importante, porque essa fala, naquele momento, já mostrava que ele não podia ser o ministro da Educação, porque não faz sentido que um ministro da Educação se apresente como uma pedra e um ser que não é capaz nem tem que pensar. Tudo que nós queremos para a nossa juventude, para os nossos pesquisadores, pós-graduandos, é que eles pensem. Quanto mais eles pensarem, melhor. Você, jovem pesquisador, jovem professor que está vendo esse vídeo, sinta-se estimulado sempre a pensar. Não aceite ordens de superiores. Não há nada que comprove mais a falta de necessidade de ter um cérebro do que seguir de maneira cega ordens de terceiros e de uma causa. Não aceite nunca isso. Não aceite ser uma pedra que voa e não pensa. Sua missão principal no nosso sistema de educação e de pesquisa é pensar. Portanto, toda vez que você observar uma teoria que mereça contestação, conteste, proponha um debate racional. Quando você encontrar uma norma, um regulamento que precisa ser contestado, conteste, proponha uma nova discussão sobre o tema. Não de forma autoritária, tentando impor os seus pontos de vista, mas raciocine, compare as suas opiniões com a de outros colegas, ofereça seus argumentos à comunidade, participe do debate. Nunca seja uma pedra. Ainda bem que essa pedra caiu. É uma vergonha que colegas professores possam defender um sujeito ministro da Educação que se apresenta como uma pedra que não pensa. Todos nós que estamos na universidade e no ambiente de pesquisa deveríamos pensar muito. Substitui a pedra o secretário executivo, Paulo Vogel, e nós esperamos que com ele seja possível estabelecer algum diálogo de melhor qualidade. É uma pessoa que já passou pelo governo do Haddad em São Paulo, que serviu ao governo Michel Temer, portanto, viveu outras experiências, é um profissional do governo federal, é servidor público, acostumado, aparentemente, a transitar com maior flexibilidade por diferentes ambientes. Talvez até por isso mesmo ele venha a ser muito combatido por essa ala ideológica que, infelizmente, se instalou no Ministério da Educação. Vamos acompanhar com cuidado a evolução dos fatos. Ainda bem que a pedra caiu. Vamos ver se a gente consegue passar algum tempo sem uma pedra e com ser pensante no Ministério da Educação. Jovem pesquisador, pense sempre. Um grande abraço e até o próximo vídeo.